No vídeo de hoje falaremos sobre poliedros, o que são, seus tipos, elementos. Oi, eu sou a Bia, mas pode me chamar de Kitana, e bem-vindos ao meu canal. Então, o que são poliedros, né? Poliedros são figuras geométricas formadas por polígonos. Figuras geométricas, lembrando, são figuras espaciais, 3D, e os polígonos, por sua vez, são figuras planas, 2D, fechadas. Então, a gente pode falar que um poliedro é um conjunto, né? Ali uma formação feita com os polígonos. Então aqui a gente tem alguns exemplos de poliedros, como a pirâmide, o cubo, o paralelepípedo. E os poliedros são figuras geométricas, são figuras espaciais, 3D, formadas pelos polígonos. Então a pirâmide, ela é uma figura geométrica 3D, mas é formada pelos polígonos triângulo e quadrado. A mesma coisa o paralelepípedo. Ele é uma figura geométrica, uma figura 3D, mas é formada pelos polígonos quadrado e retângulo. E o cubo, ele também é uma figura geométrica 3D, mas formada pelo polígono quadrado. Então a gente pode dizer que é como se fosse, como se você pegasse vários polígonos e colasse eles para formar uma escultura, uma figura, no caso aqui a pirâmide, o cubo e o paralelepípedo. Então aqui vamos falar sobre os elementos de um poliedro, né? Todo poliedro tem aresta, face e vértice. Começando com a aresta. O que é a aresta? A aresta é a linha que vai formar o poliedro, né? Então, um conjunto de arestas vão formar o poliedro. Já o vértice, o que é o vértice? O vértice, ele é o ponto onde as linhas, onde as arestas se encontram em um poliedro. Então, aresta, você sempre vai lembrar que é a cada linha do poliedro. E o vértice, você vai lembrar que é cada ponto onde essas linhas se encontram em um poliedro. E a face é o lado, né? Então, um poliedro é formado por várias faces. Então, a face é justamente o lado, né? Ou os lados desse poliedro. Agora nós vamos falar sobre os poliedros regulares, que são um tipo especial de poliedros. Então, quais são as características dos poliedros regulares? Eles possuem as faces idênticas, ou seja, cada lado desse poliedro vai ser formado pelo mesmo polígono, pela mesma forma. Então, no caso, o cubo, ele é um poliedro onde todas as 6 faces são formadas pelo quadrado. Então, quando ele fala faces idênticas, é que todas as faces sejam formadas pelo mesmo polígono. Ângulos poliédricos iguais, isso quer dizer que todas as faces possuem o mesmo valor de ângulos internos, né? Então, por exemplo, no caso do quadrado, a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360, então todas as faces do cubo vão ter 360 graus como a soma dos ângulos internos. E convexidade quer dizer que qualquer ponto que você pegue de uma aresta até a outra vai estar no plano interno, né? Então ela não vai sair do plano do quadrado. Então aqui a gente vai falar sobre os poliedros de Platão, que são tipo uma subdivisão dos poliedros regulares, ou seja, os poliedros de Platão possuem todas as características que um poliedro regular tem, mais algumas coisinhas, como por exemplo, todas as faces possuem a mesma quantidade de arestas, então todas as faces vão ter ali a mesma quantidade de linhas. O número de arestas que se encontram em cada vértice é o mesmo, então em cada vértice do poliedro eu vou ter a mesma quantidade de linhas, de arestas, se encontrando. E vale a relação de Euler. Eu não vou explicar no momento sobre a relação de Euler, mas mais pra frente eu vou explicar. E aqui a gente tem alguns exemplos de poliedros de Platão, são apenas 5. O tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Então, antes de falar sobre a relação de Euler, vamos retomar aqui. Todo poliedro regular é um poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é um poliedro regular. Por quê? Vamos relembrar que poliedro regular é como se fosse uma classe, e os poliedros de Platão são uma subdivisão dessa classe. Então, nem todos os poliedros, né, de Platão que participam dessa subdivisão vão participar da classe inteira.
Então, finalmente vamos falar sobre a relação de Euler, né? Então, a relação de Euler, ela é utilizada para todos os poliedros que são convexos e os poliedros de Platão seguem a relação de Euler também. A relação de Euler vai ser número de vértices mais número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Tem um macete para decorar essa fórmula, essa relação, que é, vamos fazer amor a 2. Eu particularmente decorei assim, eu acho mais fácil, principalmente quando você estuda com mais leveza, né, essas relações, enfim. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, me apoia muito. E é isso, beijinhos, até o próximo vídeo!